Aqui conosco no estúdio da Rádio Difusora FM, o presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Claudinei Senha. Ele já esteve aqui recentemente, quando estava em discussão o reajuste dos servidores. Agora a questão é o Vale Alimentação. É uma questão que ainda está para ser resolvida, até porque o projeto deve ser votado na Câmara nesta terça-feira. Claudinei, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade aí, mais esta oportunidade, né? Ficamos felizes de ter aberto esse espaço para a gente. Deixa eu perguntar para você, na outra vez que você esteve aqui, a questão era o reajuste dos servidores e a proposta do prefeito que estava lá na Câmara não estava satisfazendo o sindicato, vocês pediam um aumento maior. Aí fechou-se um acordo em 12%. A categoria ficou satisfeita? Qual a avaliação que você fez da definição desse reajuste? Sim, eu acredito que não, né, Cabreira? Não existiu aí uma satisfação plena aí dos servidores, porque o nosso pedido era bem no limite, né? Era os 15%, que seria as duas inflações dos 2 últimos anos. Isso só seria correção, né, do poder de compra do servidor. E nós ficamos aí bem aquém daquilo que a gente esperava, entre 15 e 60, né? Chegamos aí num sufoco, numa luta que a gente achou que nem seria necessário, né, toda essa briga para chegar nesse percentual de 12%. Mas, resumindo, nós tivemos que suar muito para chegar nesses 12%. Onde somente a reposição salarial, que era o que a gente esperava, chegava em 15,60. Explico. 5,44 do ano de 2021, que é a inflação 2020, e 10,16, que é a inflação do ano de 2021, que seria reposto agora no nosso dissídio, que a gente conseguiu aí, com muita luta também, mudar para o mês de janeiro, porque ele era em abril, né? Nós conseguimos, numa negociação há uns anos atrás, mudar esse dissídio para janeiro, então é reposto do ano anterior, que seria 10,16, somando assim os 15,60. Até parece um número, né, alto, devido às inflações que a gente acostumava a ter, mas hoje, com a inflação em 2 dígitos e a gente vê que os produtos da cesta básica teve uma alta gigantesca, né? E que, infelizmente, a situação do servidor hoje, ele trabalha para comer, então a gente sente que o impacto foi muito maior que 10, muito maior que 15 nesses 2 anos. Bom, agora, nos últimos dias, a grande discussão girou em torno do Vale Alimentação. É uma questão que teve uma reunião aí na última semana e amanhã, nesta terça-feira, a Câmara deve votar um projeto, até porque altera a forma de pagamento desse Vale Alimentação, né? Eu gostaria que você falasse, então, do que ficou definido e o que é que a Câmara deve votar nesta terça-feira. Vou começar ali do começo, né? Nós tivemos ali naquela sessão que aprovou o reajuste lá para 12%, e nós fomos convidados a participar de uma reunião, né? Porque até aquele momento a gente não tinha tido aí reuniões na questão de negociações, e nós então se aberto o gabinete aí para o sindicato numa negociação aí sobre o ticket, que até aquele momento não estava definido. Existia um rumor de que seria aí R$100 para todo servidor. Mas chegando lá a gente comprovou que eram só rumores, né? O prefeito nos ofereceu naquela oportunidade, no dia seguinte à aprovação, que eu não me lembro a data agora, R$50 para todos os servidores. E onde a gente questionou ele, a situação da inflação, a situação do impacto que isso causou para as famílias, e que, né, o servidor, eu vou deixar uma coisa aqui que até muitos poucos sabem, né? Nós ajudamos socialmente ali no sindicato, com cestas básicas, quando como se diz, quando é possível, né? E eu vou te dizer, Cabreira, teve anos que a gente não dava as cestas básicas, porque não tinha procura.
E a gente chegava no dia do trabalho, dia do servidor público, fazíamos uma promoção lá e sorteávamos 6, 7, 10 cestas básicas. E agora eu já estou assim, organizando para entregar a cesta que eu vou conseguir o mês que vem, de tanta procura que a gente teve. Quer dizer, isso mostra a dificuldade que o servidor público municipal está enfrentando. E isso a gente deixou claro na negociação com o prefeito, né? E eu disse para ele que o impacto da inflação tinha sido muito grande, principalmente nas classes que eram ali naquela oportunidade, que a gente não tinha ainda a folha atualizada, a base do salário dos servidores, R$ 1.313, 1.351 naquela oportunidade, sem adicionado ali os 12%, né? Então, eu mostrei para ele, falei, você acha que isso aqui fornece ao servidor esse valor aqui, condições de subsistência para sua família? E isso, eu acredito que esse pessoal aqui, todos os servidores sentiu o impacto, como toda a sociedade, eu acho que acredito que sentiu o impacto dessa inflação, né? Mas eu acredito que o impacto é maior, porque a gente se tratar de gêneros alimentícios, né? O impacto é maior na faixa de menor salário. Então eu apelei para a consciência do prefeito para que ele aumentasse a proposta de R$ 50 para a gente. E aí a gente citou o caso de Santa Fé, que tem um ticket de R$ 500. E esse ticket em Santa Fé tem uma peculiaridade, eu acredito que ele vai até uma faixa de salário. Ele não é extensiva a todos os servidores. Não tenho certeza, talvez eu esteja falando, mas pelo que a gente leu, o que deu a entender é que existe uma faixa. Aí, falando sobre o assunto de Santa Fé, ele disse o seguinte, olha, podemos pensar nesse escalonamento, melhorar para quem ganha menos. Aí a gente então viu que sair daquela situação de 50 para uma outra situação, não, então o senhor avalia e a gente volta a conversar. E nessa avaliação, se era judicialmente correto, vamos dizer assim, se poderia ser feito isso na esfera judicial, foi colocado esse questionamento para o jurídico da prefeitura, que sinalizou positivo e ele nos chamou novamente. E aí ele já tinha uma proposta pronta, né? E a gente achou que seria um escalonamento com mais faixas, né? Um escalonamento que tivesse mais faixas de salário, que diferenciasse mais os valores de salário. Por exemplo, até 3 mil, de 3 a 6, de 6 a 9, e assim, depois de 9 aí, né, ficaria um valor... Né? E, na verdade, poderia até nem pensar em... Quando se fala em vale alimentação, se pensa exatamente em dar uma ajuda para aquelas classes menos o chamado assalariado. Sim. Né? Porque ele é assistencial, né, Gabriel? É um caráter assistencial. Porque você imagina, por exemplo, uma pessoa que ganha acima de 9, 10 mil reais, qual o impacto, a importância desse vale alimentação? Para a prefeitura é muito. Sim. Impacta, mas para ele, né? É muito insignificante, né? Acaba não cumprindo função social. Né? É isso. Eu ia também falar sobre a questão social do ticket, né? Porque se não fosse uma questão social, o ticket teria que ser um percentual do salário. E isso já não é, né? Quando você estabelece uma cesta básica, um ticket, um vale-refeição, o vale-refeição eu acho que ele diferencia aí o valor. Mas o ticket e a cesta básica, ele é totalmente assistencialista. Social. É o caráter social. Ele vem para diferenciar, quer dizer, diminuir a diferença. Suprir, né, o menor salário. Então, e aí a gente, então, com essa proposta ali já praticamente já estava pronta, né? Pegou base naquilo que a gente discutiu e na proposta que a gente fez de melhorar a proposta do prefeito, e aí a gente então deu de cara com essa situação e a gente pediu então para que tivesse um escalonamento maior ou que o teto subisse para que atingisse mais, porque o que a gente colocou na situação é o seguinte, Cabreiro, eu não posso
aqui com a minha inteligência, achar que uma pessoa que ganha 3, e não vamos muito longe, não. Uma pessoa ganha 3, uma pessoa ganha 6, ela não tem o mesmo nível de vida. Ela não tem as mesmas condições sociais, de forma nenhuma, são condições sociais totalmente diferentes. Então, você colocar R$50 para quem ganha 3 e R$50 para quem ganha 6, então desce um valor para todo mundo igual, né? Porque não estaria sendo feito o escalonamento. Exatamente. Né? Teria dividido em 2 categorias, o que seria beneficiado, que é o que a gente ficou muito feliz, não deixar isso claro, né? Diante a proposta de R$50 a todos e uma proposta de R$150 para quem ganha um salário de R$1.500, não posso deixar aqui de ressaltar que foi uma coisa muito boa. Para ele né? Tem um impacto muito Não é perto daquilo que a gente esperava, que seria os R$500 para todos os servidores, mas nós nunca tivemos essa proposta. Essa proposta partiu do sindicato. Então, e o sindicato não vai aceitar? Como eu vou deixar de aceitar algo, Cabreira, que eu sei que vai ser muito benéfico a quase 1.000 famílias? Exato. Então a questão ficou definida em duas categorias. Dois escalonamentos de valor de vale alimentação. Sim, aí nós saímos de lá com uma proposta até 3.000, né? Um teto até 3.000. Com essa puxada que a gente deu na corda, né? Que a gente está lá sempre puxando a corda para o lado do servidor, nós conseguimos que ele ia estudar uma outra proposta. E no estudo dessa outra proposta, ele no dia seguinte, conversando com o secretário de RH, o Aiello, ele me falou, olha, conseguimos melhorar. O teto, então, ficará agora até R$4.000. Então, até R$4.000, o valor fica em 150 de reajuste, em R$350 no montante total. Passa de 200 para 350. Acima de R$4.000 é onde vai para ter um reajuste de R$50, que vai para R$250. R$250. O que a gente pediu também, Cabreira, é que desse valor seria que fosse retirado a hora extra. Sim, porque se o funcionário que está ali próximo da faixa de 4.000, ele fizer hora extra, ele passa e aí diminui o valor, né? Diminui o valor da... Então, a gente entende... Quer dizer, a hora extra poderia ser uma punição para ele. Você entendeu perfeitamente a posição do sindicato. Qual que é a posição do sindicato? Por que estão contratando agora? Perdão, até tive por que estão contratando? Porque a prefeitura precisa de funcionário. Essa é a alegação inicial para que eu vi agora vocês anunciando que hoje começam as inscrições, né? Então, nós claramente vemos que há uma necessidade de servidor no quadro, né? E se isso não existiu, não faz sentido esse edital, correto? Então, se você tem um servidor, Gabriel, que está prestando um serviço para a prefeitura, que está ali no seu horário de descanso, da sua família, abrindo mão disso, né? Lógico que ele precisa, porque como eu citei aqui, os salários são muito baixos, né? Nós temos aí o menor salário, o serviço público é o menor salário que você tem. Por quê? Como que eu te explico isso? Um motorista, ele tem um teto lá no sindicato dele, né? Ele tem um teto, ele tem uma base, né? Ele não pode ganhar menos que aquilo. Dentro do servidor não existe, né? É aquilo que a municipalidade pode pagar dentro da faixa dos 54% de folha de pagamento, e isso restringe esses salários. O meu caso, eu sou um eletricista na prefeitura. O meu salário é 1.950, acredito, como servidor. Né? Eu tenho mais porque eu tenho meus adicionais de tempo, tenho 20 anos de prefeitura, tenho nível universitário, tenho alguns adicionais que a gente, ao longo da nossa vida funcional, foi adicionando ao meu salário. Mas se você pegar um eletricista hoje para ganhar R$1.900, ele não vai trabalhar. Ele não vai pegar esse emprego porque ele tem ofertas melhores fora da prefeitura. Então a prefeitura já deixou de ser um atrativo para... Ela é um atrativo... mais
mais qualificados? Eu acho que ela é um atrativo ainda, por quê? Porque a gente ainda tem essa expectativa de triênio, de sexta parte, de segurança, de segurança de emprego, né? Estabilidade que ainda a gente tem. Nós temos uma ameaça muito grande aí, que essas reformas que estão vindo aí, que vem ameaçando muito esses pequenos direitos que ainda a gente consegue manter, e isso tem ainda atraído muitos. Mas assim, dependendo da qualificação do profissional, ele se recusa a trabalhar na prefeitura. Nós tivemos aí acho que 28 demissões em um mês, pedidos de demissões. Isso foi apurado agora nessa negociação do ticket, porque se negociou com uma quantidade de funcionários, quando foi puxar realmente tinha 28 pedidos de demissão. Um mecânico pediu demissão, entendeu? Por quê? Porque ele tem propostas melhores fora da prefeitura. O setor privado está pagando melhor. Sim, sempre, viu, Cabreira? Isso sempre. Cabreira, um ouvinte ligou aqui e perguntou se o aposentado do IPREM também tem direito a esse ticket. Vamos lá. Infelizmente, depois de tudo que a gente batalhou aí, nós não conseguimos que isso fosse para frente. Nós tivemos aí, Cabreira, em uma situação, e ao nosso ouvinte, né? Nós tivemos uma situação em que algumas cidades, ela ainda existe a cesta básica para o aposentado, né? E o que acontece? Essas cestas básicas a gente apurou e fomos atrás nessas cidades. Eu peguei meu carro aqui e fui lá em Rio Preto, eu fui em Jales, onde tinha essa situação. Por quê? Porque eu fui desafiado a achar algo que fosse juridicamente, que conseguisse enquadrar nessa situação e poder estender esse benefício para o aposentado. O ticket, a gente viu que não tinha jeito. Ele não pode ser extensivo a quem já está na... O que me explicaram é que como ele é uma situação, o ticket, ele é uma situação seguinte, quando ele foi criado, é o mesmo caso da frente de trabalho, que tem uma... tudo é lá na criação, né? A frente de trabalho, ela é um pouco complicada, porque ela foi criada lá no Nordeste, para aquele intervalo onde o camarada não tinha a rocinha dele, ele ia receber um salário mínimo lá para prestar serviço para a sociedade lá na cidade dele, né? E recebia um salário, não tinha vínculo empregatício e tudo mais. Então, por que quando veio para cá o pessoal vai efetivar a frente de trabalho? Isso não existe, porque na raiz dela lá, ela foi criada com um intuito, né? De atender essas pessoas para que elas não passassem fome naqueles momentos que a seca batia lá e que o cara não conseguia colher nem um pé de mandioca, né? Então, quando veio para cá, veio assim. E ela veio. E o ticket, na sua essência, ele tem aquele lance do cara comer fora. Nem todo dia do mês você tem um valor lá para disponibilizar todo dia para comer lá no restaurante, comer sua marmita, né? Fazer a sua refeição, porque ele está trabalhando, às vezes não pode ir em casa para fazer sua refeição. Então, como é que a gente ia estender um ticket para quem é aposentado? Então, na sua essência, o ticket já fica vetado para essa situação. E leva em conta muito grandes cidades, né? Sim. Que a pessoa tem grandes deslocamentos e não dá para ir almoçar em casa. Perfeito. Né? Aí criou-se, então, o ticket de alimentação. Para dar a ele a condição de... Foi o vale transporte, todos os outros benefícios agregados a isso. Sim, então você vê que na sua essência ele era de uma forma e ele não pode ser mudado. Então, o que a gente achou em outras cidades? Cestas, vale cesta básica, que é um valor determinado como cesta básica e que ela atende o aposentado em outras cidades. Nós fomos lá. Só que o que aconteceu, Cabreiro? Em Rio Preto, não quero que chegue lá, porque é complicado. Se alguém denunciar, eles vão perder esse benefício. Quer dizer, já não perdeu. Por quê? Porque existe uma ordenação aí do Ministério Público de cortar em todas as cidades que tivessem esse benefício. Nós temos cidade da nossa federação, quando eu falo federação, nós temos, o ano retrasado, nós tínhamos 140 sindicatos filiados a essa federação. Então, é um trabalho que a gente tem no estado todo. E nós questionamos vocês têm uma receita para que a gente aplique aqui em Fernandópolis, porque eu gostaria muito de prestigiar o servidor aposentado, que ele deu os melhores anos da sua vida para
para a população em serviços. Eu acho que isso é um absurdo. Assim, eu, Claudinei, né? Mas eu, Claudinei, infelizmente fico também, como todos, barrados pelas leis. Nós pedimos essa receita e nós até o momento não tivemos nenhum posicionamento positivo. O que a gente tem da federação é que está havendo esse movimento de corte nas cidades que tem. Por que, Cabreira? Vamos lá. O IPREM, nosso Instituto de Previdência Municipal, que é só do servidor, né? Ele tem as suas peculiaridades, a sua lei que rege o IPREM. E lá diz que o IPREM não pode pagar outro valor que não seja aposentadoria ou pensão. Nada além disso. E a prefeitura não pode enviar recurso para acrescentar isso no IPREM. No começo podia. Mas agora houve julgados que diz o seguinte: esse servidor, o servidor público hoje, ele pode receber da prefeitura, por quê? Porque ele presta serviço à municipalidade, aos munícipes, correto? Então você paga um ticket para ele, porque ele está atendendo no postinho, porque ele está atendendo nas escolas, é professor, é diretor e inúmeros, né, cargos que a gente tem dentro da categoria. Ele está prestando um serviço. E o que o Ministério Público questiona? Que por que a prefeitura está pagando para alguém que já não faz parte mais do quadro de... Olha, pessoal, quero deixar bem claro, eu estou fazendo uma posição aqui de advogado do diabo, infelizmente, que eu não gosto nem de... Não, mas é a realidade. É a realidade. Né? Então, o que a gente deu de frente? Com esse posicionamento do Ministério Público, que aponta como? Ele aponta que a municipalidade não pode pagar porque não tem uma prestação de serviço em contrapartida. Exatamente, ele não tem base legal. Isso, e uma vez que o aposentado, ele tem aí, como fala, no diário ele é colocado já como inativo, então quer dizer, não tem mais vínculo empregatício com a prefeitura, ele tem vínculo com o IPREM, que é o que eu falei antes, né? O IPREM fica impossibilitado de pagar tal benefício, porque o IPREM tem essa característica de pensão e aposentadoria. Ou seja, ele pode até ter as mesmas necessidades. Ele pode ter, não, ele tem as mesmas necessidades de quem está no ativo. Até mais. Porque aí já é idoso, já tem medicamento, tem tudo uma situação diferenciada. Mas não, legalmente ele não tem. Nós não conseguimos ainda. Pode ser que amanhã a gente consiga. Mas aí tem que vir algo lá de cima também. Tem que vir algo legal. Não é só aqui da cidade, né? Tem que vir algo legal. Por quê? Porque quem tem e está protelando este corte, eu vou dizer uma coisa que eu fiquei assustado com eu não me lembro a cidade, mas o vice-presidente da federação me passou uma realidade, Cabreira, que é assustadora. Eles foram adicionando valores no ticket e foi se omitindo das questões do percentual. Por que a gente bate no percentual? Não, vamos aumentar mais 2, vamos aumentar mais isso, porque isso vai para o aposentado. Ah, sim. E o ticket não vai. O ticket não vai. Me questionaram, Claudinei, você não foi inteligente. Eu falei, mas por quê? Porque se você tivesse pego 10 e você tivesse pedido 200, 300 reais no ticket, você ajudaria mais o servidor. Eu falei, não, de forma nenhuma. Mas agora ajudaria hoje, né? E o meu aposentado, o que eu faço com o meu aposentado que não tem direito do ticket? O cara parou na hora, falou, nossa, eu não sabia disso. Eu disse, então, eu sabia. E por isso que a gente batalhou muito para chegar nos 15,60, que esse o nosso servidor aposentado teria direito. Então, esse problema é um problema muito sério, como eu estava dizendo, Cabreiro, que me assustou. Teve essa cidade que ela conseguiu chegar num valor de cesta básica de R$750. Meu Deus! Mas e o salário? Não, veio a ordem do Ministério Público e o prefeito tem um mês para cortar do aposentado. E aí? Como você corrige uma situação dessa? Eu acho que, por mais que a gente tenha muita dificuldade em todos os estados de São Paulo, acho que todo o país, de negociar com o prefeito para aumentar o salário de servidor, isso não é Fernandópolis, tá? Isso geral. A gente não tem aí, né, negociado muito bem na questão com a prefeitura, mas isso é geral. E eu acho que nenhum prefeito em sã consciência vai aceitar isso com bom, porque ele vai ter um repúdio, porque aquilo vai cair sobre ele, né? Vai cair sobre o sindicato, vai cair sobre ele, o povo, coitado, que tá ali sofrendo aquele impacto, vai querer achar alguém para culpar, né?
E o Ministério Público, ele vem também com base em leis, com base em julgamentos e fica aquela situação, né? Exatamente. Quem vai amargar o prejuízo é o servidor aposentado. Então, a gente vê o exemplo aí da Frente de Trabalho, o Ministério Público do Trabalho chamou a Prefeitura e falou, ó, pode parar com isso. Você quer ter funcionário, você vai contratar mediante concurso público. Que é o que a gente também não é a favor dessas questões aí de CLT aí. O sindicato não foi consultado com relação a isso, o sindicato não aprova isso aí, a gente está abrindo um precedente aí por causa da questão da pandemia e a questão da Lei 173 que proibiu aí gasto com servidor, então e é em caráter temporário, mas o certo é concurso público, onde você dá as mesmas condições de disputa pela vaga para qualquer brasileiro e sem favorecimento, que a gente, o concurso público ele tem que ser legítimo e com todas as fiscalizações possíveis e imagináveis para que não haja cancelamento dele. E por que a Prefeitura de Fernandópolis tem tanta dificuldade de contratar pessoal, vamos dizer assim, do chão de fábrica, né? Aquele pessoal que pega no batente para manter a cidade limpa, para fazer a cidade ficar organizada. E todo mundo, diferente do pessoal que trabalha em ar-condicionado, numa sala e tudo mais. Cabreira, se a gente já estava no sindicato na época, né? A gente conseguiu aí uma evolução muito grande, que é aquela questão de acabar com essa história de serviços gerais. Isso é um grande problema dentro da prefeitura. Ele é um problema para a administração e ele é um grande problema para o servidor. Por quê? Porque existe o cargo e as suas funções normais dos seus cargos. Vamos dar um exemplo. Um motorista, se eu pedir para ele varrer o chão, se eu fosse lá um prefeito, e eu pedisse para ele varrer o chão, ele vai dizer, não, eu sou motorista e o meu cargo é esse e o que você está me pedindo é um desvio de função. Quer dizer, ali ele tem conhecimento dos seus direitos e das suas atribuições. Os serviços gerais, ele é um coringa. Vai para tudo. Ele vai para o gabinete ou para o cemitério. Tudo. É o faz tudo. Então, isso tira do servidor os seus direitos. Porque o camarada está lá numa posição muito boa, executando um bom serviço e tal, aí chega alguém que não gosta dele. Manda ele para o cemitério. Manda ele para o cemitério, né? Não vou dizer porque, o pessoal, não é porque lá é ruim, tá, pessoal? Mas é porque é longe, mas manda para Brasitânia, para o cara ter que ir todo dia para lá, para ter que se deslocar. Quer dizer, eles vão tentar. E se ele for um motorista, ele vai dizer, olha, eu sou um motorista, se você pôr no meu cargo, eu vou trabalhar. Eu sou um eletricista, no meu caso, né? Se não for fora da minha função, eu posso me negar a fazer, porque ninguém pode me obrigar ao desvio de função. Mas o pobre dos serviços diversos nessa situação, ele não pode se negar, a não ser que seja onde já existe um cargo, tá? Vamos dizer, se pôr o serviço diverso para motorista, ele pode dizer, olha, eu não vou porque existe motorista, o cargo para isso. Mas qualquer outra função de limpeza, de qualquer coisa que imaginar, manda. Então, em 2016, nós conseguimos vetar isso aí. Foi um pedido que eu fiz para a administração naquele momento, dizer que não faça mais concurso com essa descrição como serviços gerais. Faça para cozinheira, faça para faxineira, faça para o camarada lá que vai carpir, faça para o tratorista, faça específico com cada um no seu cargo, que isso estabelece uma forma mais fácil de governar, porque vamos lá, Cabreira, eu e você, nós somos serviços gerais. Você está lá, não, vou pôr porque eu estou lá no ar-condicionado e você está lá lavando um banheiro, não tem nada de torpe nisso, mas já é... Você estaria dentro da tua função real, mas você estaria já, digamos, com algum benefício por ser amigo do rei. Sobre você. Então, que é o que a gente não aprova muito essa situação dos serviços gerais. E nem outros serviços gerais, como que é o outro que eles falam muito também, serviços diversos. Então, com essas conotações que você vai dando, denotações, você vai colocando o servidor nessas situações sem direitos.
Muito bem, tem alguma questão, Não, Giovana? não, eu estava olhando aqui, mas não tem não. Então, do aposentado, o resumo é esse. Até o momento, não conseguimos algo legítimo. Por quê? É o que eu tentei, né? Não fui muito enfático na situação. Quem tinha esses valores nos seus rendimentos como aposentado, que é a cesta básica, em algumas cidades, eles estão protelando, porque eles sabem o impacto que isso vai causar, né? Mas é um protelar, porque isso vai acontecer e uma vez que se mantém, mas aprovar uma lei numa Câmara Municipal, onde existe todo um aparato jurídico, uma lei que já está comprometida, como diz os mais velhos, vai nascer com um bico inchado, né? Então, isso, nenhuma Câmara Municipal hoje, ou amanhã, ou daqui para frente, vai aprovar algo que seja inconstitucional ou que já tenha recomendação para que se corte. Nós temos aí vários problemas na prefeitura, que eu acho que pode ser corrigido, é uma questão de administração, mas no básico, eu acho que houve umas mudanças. Claudinei, para a gente fechar esse bate-papo aqui, a prefeitura já anunciou aí, por conta de todos esses problemas que está tendo aí com frente de trabalho, daqui a pouco tem a questão dos comissionados também, que já está para ser julgado no TJ, e pela jurisprudência que o TJ já adotou, é quase certo que a prefeitura vai ter que dispensar esse pessoal aí, cortar esses cargos. E já se fala na reforma administrativa. O sindicato está já se preparando para fazer esse acompanhamento? Cabreira, é assim, nós já fizemos documento até. Nós queremos fazer parte dessa comissão. Por quê? Porque isso, como eu disse, a gente tem uma repúdio muito grande dessa situação de chegar lá e a receita está pronta, sabe? Onde a gente chega, nós chegamos com algumas ideias que, na verdade, quero até aproveitar a oportunidade, você está querendo contratar eu para o programa, mas hoje não vai ter jeito. Não. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Mais uma tentativa. Então, nem negociação com a prefeitura. Isso, é pouco demorada, né? Então vamos lá. É o seguinte, quando a gente foi recebido lá, nós tivemos aí algumas situações que eu vou te citar, ideias que saíram do sindicato. Nós fizemos um pedido que é o servidor pagar com férias e licença-prêmio os seus impostos, né? Que é o que a prefeitura ia ter que contratar outra pessoa para suprir aquele direito que o servidor tem de estar ausente ali, de gozar essas férias. E nós conseguimos, então, que também já existia uma lei que poderia ser paga em pecúnio, em vez da prefeitura arcar com isso, ele desconta em impostos municipais. Isso deu muito certo, né? Hoje não existe inadimplência dentro dos quase 2.000 servidores com imposto municipal. Bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Uma ideia que saiu lá da nossa diretoria do sindicato que pedimos isso. Outra ideia, Gabriel. Nós recebíamos assim, existe uma lei, a lei acho que 73, artigo 73 do Estatuto, falava que a gente tinha que receber metade do 13º no mês de junho, no quinto dia útil de junho. Julho. Metade e a outra metade em dezembro. O que a gente fez? Conversando e chegando a uma conclusão, e isso sempre era atrasado para o servidor. O servidor, na verdade, não sabia quando ele recebia, porque existia uma lei, um artigo que falava quando, mas não existia uma punição para quem atrasasse, então todos os prefeitos atrasavam. O servidor nunca sabia quando ele recebia aí metade do seu 13º. O que a gente fez? Viu em algumas situações que deram certo e apresentamos para o prefeito na época, e ela aprovou. Que seria pagar metade do 13º no aniversário do servidor. Diluir ao longo do ano. Dilui para a prefeitura. A prefeitura não precisava juntar todo esse recurso para pagar de uma vez só. E o servidor, já sabia quando ele conseguia programar a vida dele e saber quando, aquele mês que vai tirar ele um pouquinho do sufoco, que ele já tem metade do 13º. Então, foram ideias que saíram, até pedimos também 6 meses para gestante, que eu acho que é muito bom, porque a prefeitura também não tem creches para essas crianças, né? Até ficou pendente aí e responderam para a gente que não podia e ainda hoje continua 4 meses, mas
nós sempre apontamos ideias que não era somente bom para o servidor, sempre aproveitamos a situação para também fazer algo para a prefeitura, porque nós não temos interesse nenhum em destruir a prefeitura, é a nossa, como diz, é o nosso ganha-pão. A maior empresa de Fernandópolis. Né? Não, vamos destruir só porque eu quero. Não, a prefeitura a gente tem que manter e tem que arrumar um jeito de negociar dessa forma. Então, dessa forma que eu estou te falando, a posição do sindicato sempre foi também ajudar a prefeitura, né? Com ideias, com soluções de problemas que eram crônicos. E nós conseguimos, né, com algumas atitudes e a aceitação do poder público na hora ali, de acatar as ideias que a gente teve. E nós tivemos várias outras ideias que infelizmente não foram acatadas, mas seria muito bom para a prefeitura também. Vou te dar um exemplo. Nós queríamos estender um plano de odontológico que a gente tinha para todos os servidores. Na época, nós apontamos com R$15 para cada servidor, que ia tratar de vários problemas dentários. E isso ia descarregar a questão dos postinhos, né? E valorizar o dentista, que é como disse, que é o munícipe também, que precisa trabalhar, né? Então, são várias ideias que a gente pôs ali. E uma dessas é participar dessa reunião da reforma administrativa, porque lá tem situações que eu acredito que o conhecimento que a minha diretoria tem da situação do servidor, nós podemos ajudar muito com decisões. Agora, se vier também com bate-pronto para nós, aí vai ter problema, porque eu acho que, como a gente já recusou várias propostas que vieram por aí com jabutis, né, que tinham jabutis lá no meio, nós também vamos avaliar essas propostas, e se o servidor não aceitar e tiver esses jabutis lá dentro, lógico, pode contar que o sindicato está lá inundando a Câmara, a Prefeitura, onde tiver, nós vamos para cima, porque nós não vamos aceitar essa situação de socar a goela abaixo. Isso já fica definitivamente já acertado que vai acontecer, se vier com essas atitudes de bate-pronto, sem discutir, porque eu acho que é uma questão bem complexa. Não é simples de... eu já acho até eu ia dar uma receita de bolo aqui, mas eu acho muito complexo, eu não dou conta de fazer, eu já consegui fazer ovo cozido, né? Mas bolo eu acho já meio complexo. E essa daí, então, nem se fala. Nem se fala, né? Vai ter muita discussão. Vai ter muita discussão. Claudinei, então nós vamos já ter aqui, vamos acompanhar de perto e vamos medir a temperatura aí dessa reforma administrativa que vem por aí. Com certeza, eu acho que é um trabalho que o sindicato vai ter que ficar muito atento, né? O próprio jurídico do sindicato, analisar certinho essas situações, porque a gente está vendo que existe essa ordem de demissão. Exato. Talvez venha aí embutido nisso aí algo para poder, né, como diz, já dar uma maquiada na situação e continuar ainda mantendo algumas situações que a gente não deseja dentro da prefeitura. Tá certo, então. Muito obrigado por ter vindo ao programa. Valorizar o servidor, né? É uma oportunidade da administração valorizar o servidor, né? Exatamente. Nós não abrimos mão, não, de ajudar o servidor de forma nenhuma. A Giovana tem uma pergunta? Isso, um ouvinte, na verdade, Cabreira. Ela pediu para perguntar para o Claudinei que ela não aderiu ao plano de saúde no momento que foi apresentado para ela. Ela é aposentada do IPREM. E agora ela quis aderir e não pode. Qual que é a explicação? Não, na verdade é assim. Nós conseguimos uma campanha em alguns planos de saúde que tem convênio com o sindicato, e a gente conseguia um grupo e conseguia para aquele grupo sem carência. E nós, o que aconteceu? Essa última campanha que a gente teve, como as escolas ainda estavam fechadas, que é o nosso público maior que tem aderido aí aos nossos planos de saúde, o pessoal da educação e alguns da saúde, né? Mas a maioria do pessoal da educação e as escolas estavam fechadas, a gente não teve sucesso na campanha. Ficou até adiado aí para uma próxima campanha para que a gente consiga esse sem carência. Mas ela pode ir qualquer dia. Mas mesmo ela sendo aposentada?
Mesmo sendo aposentado. Pode aderir, então, pode ainda. aderir, só que ela vai aí passar pelo processo de carência, né? Certo. E era o que a gente não queria para eles, né? A gente já queria oferecer um plano com essa vantagem de sem carência, porque a gente já sabe, todo mundo quer para hoje, né? Infelizmente. Ninguém quer programar que saúde para ficar doendo daqui 6 meses. E nós temos situações lá que vai até 6 meses, até 8 meses de alguns casos, que é a carência. E o que a gente queria, né, e que infelizmente a gente não conseguiu nessa última campanha, foi essa adesão sem carência. Mas ela pode ir no sindicato e pode entrar no plano o dia que ela quiser. É no sindicato que ela tem que ir para aderir ao plano. Então, respondido aí a sua solicitação. Valeu, ó. Mais 1 minuto e o Claudinei já dava contrato de trabalho. Já Vitalício. dava vínculo empregatício. Antes de bater o martelo lá, tocar a campainha. Gente, muito obrigado, Claudinei. Um abraço. Muito obrigado a vocês. 11h26, hora do intervalo, a gente volta já. Você está ouvindo. Rotativa no